Depois de Deus dar a sentença para Eva, para Adão e para a serpente, agora ele vem e diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. E a palavra Eva significa mãe. Pela primeira vez entre os mortais, uma mulher foi chamada de mãe. Entenderam? Adão a chamou de mãe. E disse: porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, ele viu este tempo, sendo ele profeta, ele deixou uma advertência quando ele fala com um dos seus filhos na fé, que era Timóteo. Ele deixa uma advertência e possivelmente eles vigiaram por aquele dia, por aquela ocasião ou aquela era, mas o que Paulo estava dizendo era para este lugar, para este dia, para o fim do tempo, a era mais maligna que já houve em toda a história, de homens dos mais terríveis e perversos, tem se levantado nesses últimos 100 anos na terra. Oh meu Deus, e aqui está uma igreja lavada, coberta no sangue do Cordeiro. Pois eu oro, querido Senhor, que as palavras desta noite possam ser um bálsamo para a alma, uma ajuda para os que realmente têm um coração puro e sincero e desejam fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus não nos agrada, o homem exterior, mas o homem interior se satisfaz com tudo que ele recebe de Deus. Pai, abençoa todos quantos estão nessa hora conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando Paulo estava falando isso aqui, ele estava falando para este tempo aqui. Embora eles esperavam e vigiaram naqueles dias que teria esse tipo de espírito. Ele fala: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, vamos ver exatamente na mensagem o poder de Deus para transformar. Eu creio que aqui nós temos uma ideia do que o profeta está falando desse tempo, porque ele está falando de uma era perversa,
E Deus também ajusta o Espírito Santo para cada era. Esses dois espíritos, eles caminham paralelos. Satanás de um lado e o Cristo do outro. Foi assim durante as eras até esta hora final. Satanás está preparando um povo para ir com ele para o tormento. E o Senhor está preparando um povo para ir com ele para a glória. Esses dois povos estão exatamente agora na terra. Agora, é impossível que uma vida que tenha o Espírito Santo dê atenção a qualquer movimento no mundo. Nada nos prende, nada nos chama a atenção ali fora. Notícias, o diabo fazendo tudo para embaralhar a coisa. Ele está fazendo tudo para que o eleito pare e dê atenção a ele. Mas uma coisa é certa, é impossível, mas Satanás nunca vai desistir da ideia até que consuma a obra do Senhor na terra. O parágrafo é 113 da mensagem. Ele fala da dispensação da inocência. Por quê? Você está vendo que Adão deu um nome para Eva, porque ela então era mãe de todos os viventes. Mas cadê o pai? Tinha algum homem para Deus dar o nome de pai? O primeiro que recebe nome é isso aí. E qual que é o filho que ela tinha trazido? Tinha trazido um Caim. Qual foi o primeiro homem que apareceu na terra depois de Adão? Foi um homem de Deus ou foi um homem do diabo? E quem que era a mãe daquele homem? Então você percebe que aquilo começou lá, está terminando aqui? Quem governa, quem tem o nome hoje, é o Senhor ou é uma mulher? Quem governa o mundo religioso? A não ser que eu esteja falando para algumas pessoas que são completamente instituídas de conhecimento, que quem governa em toda a política do mundo e religião chama-se Roma. A Bíblia chama ela a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17. Essa é a mulher que governa. Ela recebe nome de mãe lá no jardim. E agora, o que essa mãe tem? Essa mãe produziu filhas. Porque eles têm o mesmo intento, o mesmo pensamento e têm o mesmo espírito. Ela produziu filhas. Agora, preste atenção nisso, que Deus, Ele fez algo muito grande aqui no meio disso, que só o eleito pode entender. Deus não permitiu que uma mãe te gerasse. Deus não permitiu que uma mãe te gerasse e você fosse hoje um filho nominal, um filho religioso, filho de uma denominação. O que ele fez? Ele te deu um pai, e este pai colocou o nome dele em você. Percebe isto? Porque ela recebe o nome lá no jardim do Éden, dado por Adão, mãe. E o filho que ela trouxe era o filho de Satanás. A serpente pôs aquela semente no ventre de Eva. E você fala, e veio Abel. Abel veio e foi morto.
não teve uma geração de Abel. 130 anos mais tarde que aparece um 7, que estava representando a ressurreição de Abel. Então, desde então, esse controle foi dado, porque é de Satanás. Satanás quis dominar isso aqui Jesus disse que é dele. Quando ele disse: se você me adorar, tudo isso eu te darei. É isso que ele disse. O Senhor não disse para ele que era dele, não disse que não era dele, quer dizer. O Senhor disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele estava dando uma oferta para o Senhor, muito além de ter o domínio da terra. Você vai dominar isto. Eu estou te dando a oportunidade para você dominar isto. Recebemos certas propostas, que se você não prestar atenção, você vai tomar uma coisa do diabo, e não é, tomar uma coisa de Deus e é do diabo, quer dizer. A proposta. Por que um crente tem que examinar? Ele tem que orar, tem que buscar a Deus, para ele dar um passo. Hoje eu tenho o maior cuidado para orientar uma pessoa, quando ela diz: vou fazer isso, vou fazer tal coisa, pastor, o que o senhor acha? Eu falei: não acho nada, ore. Ore. Agora, não deixe o seu coração te enganar, que quando descer no seu coração, e Deus te animar muito a fazer aquilo, então você ore, e à medida que você vai orando, Deus vai abrindo, descortinando a coisa, e te animando. Mas se você começa a orar, a porta não abre, nada descortina, e você não tem mais ânimo, se você fizer, você não vai só levar o burro para as águas, dar com o burro na água, você vai dar com uma tropa inteira. Esta é a verdade. Então, aqui está esta grande verdade. Está terminando, começou com a mulher e termina com a mulher. Concílio Mundial de Igreja, ela casou, ela prostituiu com os reis da terra. E ela faz um casamento agora, para consolidar exatamente o que ela intentou todo o tempo. Agora casa aquela que subiu do abismo e aquela besta que subiu da terra. Eles se casam, um tem religião, outro tem dinheiro. O que eles estão fazendo é aquela coisa, o profeta diz: dê corda para a vaca que ela morre enforcada. Satanás está se enforcando, ele está se enforcando, porque isso vai culminar na grande batalha do Armagedon, isso vai culminar na terceira guerra, isso vai terminar em cinzas. E quando estiver ardendo aqui, Deus tomou a mulher dele, a esposa dele, a noiva dele, que Satanás nunca conheceu, nunca pôs a mão nela. Satanás não pode enganar este eleito, esta noiva, porque ele não pode enganar o próprio Deus, sendo ela parte do corpo do próprio Senhor. Então não pode enganar ela. Como eu disse, a noiva não está na sepultura, ela está escondida no céu, na sexta dimensão. E está coberta pelo sangue. Nada passa debaixo. O que está debaixo desse sangue, Satanás não tem nenhuma visibilidade aonde ela está. Ela está escondida debaixo do sangue do Cordeiro. Ela carrega a inocência do Cordeiro. Ela não tem pecado, ela não é uma criminosa.
ela não é uma adúltera, ela está escondida debaixo das asas do Altíssimo. E por isso, o que eu estou falando nesta noite, depois de tantos anos de igreja, veio o Senhor Jesus, e aquela igreja o crucificou. Quem crucificou o Senhor Jesus? Não foi o povo ímpio, não foi o povo descrentes. O que crucificou ele foi o povo dele. Quem rejeitou o Senhor foi o povo dele. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Quem vai rejeitar esta mensagem foi para quem ele veio. Acontece com os gentios o que aconteceu com os judeus. Ele veio agora, através do seu profeta, ele se manifestou através de Malaquias 4, para se revelar à igreja final, a sétima era, a igreja do gentio. Nós saímos da sétima era, para uma era chamada era da noiva, a era da ressurreição. Como eu disse, saímos de uma era e entramos em outra era, mas continuamos com a mesma cronologia. Mas agora o que acontece, a diferença é da sétima era, e quem saiu desta era? A abertura da palavra sacou a noiva desta era. E quando Deus tirou Israel do Egito, veio uma multidão mista. Quando Deus tirou a noiva fora da era, veio uma multidão mista também. Mas agora estamos vendo o desvario, agora estamos vendo o resultado, estamos vendo que eles eram destituídos do Espírito de Deus, porque eles não suportaram. Hoje, agora o irmão Branham já não é mais profeta, e agora não tem mais noiva nenhuma. Eles estão chutando a coisa com tudo, eles estão agora blasfemando, mas tiveram por quantos anos? Chegou uma hora de limpar, uma hora de purificar, chegou uma hora de limpeza. Agora está se cumprindo o que Pedro disse, que eles iriam fazer isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, você quer ver? O que Pedro disse aqui, é 2 Pedro. Rapidinho, vamos lá. Segundo Pedro, a vida do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? É uma pergunta que eles estão fazendo, não é? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio das águas, no meio da água subsiste. Vou parar aqui, porque aqui muda de duas coisas, em duas situações, né? Da criação do mundo, que a terra foi tirada das águas e ela subsiste entre as águas, água para baixo e água para cima. Mas quero dizer, aqui, o que está acontecendo? Eu estou pondo o dedo em cima de profecias diante dos nossos olhos. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, e aqui em 2 Pedro 3, e no versículo 3 e 4, e o 5, está bem claro isto. Será
que os que estão me ouvindo são tão lentos para captar o que está acontecendo, que a vinda do Senhor, saiu um pastor agora aí, falando, a vinda do Senhor, Ele vai vir nos ares um dia desse. Que loucura! O Senhor vai vir para encontrar com a noiva, não aos olhos do mundo e nem aos olhos de nenhuma igreja, somente a noiva o verá nesta hora que está para vir o arrebatamento. Então, o que eu estou falando aqui é um tanto, talvez embaraçoso para muitos, para captar a coisa, mas veja isso aí. Então, na história da igreja, quem nos levou a reconhecer que temos um Pai foi Malaquias 4. Malaquias 4 nos apresentou nosso Pai, que até então você era filho, você era neto da prostituta e filho da mãe dela, não é isso? Você nasceu numa igreja nominal, tal nome, outra tal nome, outra tal nome, porque a Alemanha ela tem filha e as filhas estão aí com seus filhos soltos, mas pergunta para eles, aonde está o pai deles? Eles vão apontar para a mãe. Foi a mãe que nos ensinou, foi a mãe que nos instruiu, foi tal mãe, sim, que tem tal nome, foi tal mãe que tem tal nome, entendeu? Tal religião, mas nunca eles podem chegar na Bíblia e pôr o dedo em cima. Eu sou filho de Deus, gerado pela palavra, pelo sangue do Cordeiro. Fala-se do sangue de Cristo e fala de Cristo, mas nunca tem Cristo como Pai. Quando a pessoa não vê que Cristo era o próprio Deus encarnado, como foi na casa de Abraão, então sempre vai ter uma mãe para instruir. E então lá no jardim do Éden, quando Adão disse, o nome dela agora vai ser Eva, que significa mãe, então todas as igrejas vieram desta maneira, e então todas nasceram da mãe sem ser gerada pelo pai. Agora, se uma mulher tem filhos e não apresenta o pai para os seus filhos, então ela teve filho com muitos homens, né? Ela teve filho com muitos homens, porque ela não apresenta o pai, só a mãe. Agora, quando veio o Senhor, nesta hora final, começou em 1933, no Rio Ohio. Depois de uma longa noite escura das 7 eras da igreja, o Senhor rompeu o silêncio lá no Rio Ohio, e aquela voz, num pilar de fogo, disse: como eu enviei João para ser o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Pessoas ouviram, viram, desmaiaram, e foi uma sacudida naquele lugar, quando ele batizava a 17ª pessoa, lá no Rio Ohio. Então ali começou o dia do Senhor, Deus visitando o homem, Deus visitando a terra, Deus levantando um profeta. E depois de 33, até chegar aqui, Deus foi tão misericordioso que lembrou de mim, lembrou de você. Amém. Que doce lembrança é saber que ele tinha um filho. Ele levantou este filho que saiu do velho mundo, saiu da feitiçaria, saiu de todas as denominações e reconheceu que tem um pai. E o pai disse: eu vou te dar adoção, eu vou pôr a minha palavra em você, e a sua palavra vai ser tão boa quanto a minha. Amém. A igreja está na hora de receber adoção. A adoção é falar em lugar do pai.
E ninguém vai no arrebatamento sem adoção. Deixa eu continuar. Agora observe o que aconteceu no Jardim do Éden. Estava a economia inocente de Deus. E aquela foi uma das dispensações. A primeira dispensação era inocente. O povo não conhecia nenhum pecado. Eles não sabiam nada sobre o pecado. Ambos, Adão e Eva, estavam nus, porém, eles estavam escondidos de sua nudez, através do véu do Espírito sobre suas faces. Eles nunca souberam que eles estavam nus, de modo algum, porque eles estavam escondidos, pois o véu de Deus estava em suas próprias mentes. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado, ambos ali de pé, nus, mostrando que o conhecimento ainda não havia chegado para eles. Vem, que eles estavam nus, o casal estava nu e não sabia. Então você viu que estava na dispensação da inocência. Quando eu citei aqui, eu escrevi esta palavra, tá? Capacidade cognitiva e capacidade espiritual. Mas lá está, esta era é a era que ninguém tem personalidade. É de lascar isso, né? O que é personalidade, não? Definir, é uma definição de uma pessoa, de um agente que você é, de um ser que somos. Porque é a era da sugestão e da insufração. Você pega isso aqui e vai te insufrar um monte de besteira. E eu tive a paciência de começar a checar notícia, 90% é mentira. Só idiota engole esse sapo aqui. 90% que está na internet é mentira. Tem um dedo de verdade e 200 metros de mentira. É isso. Isso é insufrar e sugestionar. Por isso, se parecer um camarada na rua usando uma bota daquele de Judas nesse tamanho assim, e for na televisão e por aí nas suas plataformas, amanhã você sai na rua, está cheio de gente de bota assim no pé. Bota desse tamanho assim, ó. Um pintou o cabelo, todo mundo pinta o cabelo. Um raspa o cabelo, todo mundo raspa o cabelo. Um usa boné meio de lado, todo mundo usa boné de lado. Que diabo? Não sabe o que é, não? Isso é insufrar, sugestionar as pessoas. Ela já nasce nesta condição. Mete a cara na tecnologia e você vai ser um robozinho do diabo. Você tem que descobrir que você é uma pessoa. E uma pessoa tem identificação. Com quem que você se identifica? Você tem um caráter, tem uma personalidade, você tem índole. Isso tem... Eu tenho um vídeo sobre índole aqui, se fizesse tempo eu ia rodar ele, para você ver o que é índole. O que é índole? Tem alguém que pode fazer isso? Aí? Eu vou ter que achar aqui. Isso vem na minha telha agora, né? No final, vamos continuar com o sermão, senão vamos atrapalhar tudo aqui. Veja bem,
Agora, se você gostaria de ler, ou anotar isso em Apocalipse capítulo 3, o Espírito Santo predizendo esta última era, para a era laodiceana, da igreja pentecostal dos últimos dias, ele disse: tu estás nua, cega e não sabe. Veja o estado de uma pessoa. O estado de uma pessoa, é isso que a era é. Olha, ô chefe, você sabia que você está pelado? Quem falou que eu estou pelado? Não estou sabendo. Ele não acorda. Chefe, você está cego? Não, eu estou chegando até bem demais. Fiz um exame aí no médico oculista, estou perfeitamente vendo. Mas está falando de uma visão espiritual. Ele está falando de uma nudez espiritual. O que Satanás fez? Ele foi lá e tirou o casal de uma dispensação chamada inocência. E trouxe aquele casal para uma dispensação da consciência. E então, quando o ato foi realizado, aquela mulher olhou para o seu corpo e se estranhou. Aquele homem olhou para o seu corpo e se estranhou. Eu estou vendo o que eu não via. Agora quer que você perceba que Satanás abriu esta porta para ver a nudez. Abriu esta porta para a consciência. E tudo que eles faziam agora, eles sabiam que era pecado. Agora, a coisa mais preciosa deste assunto é isso aqui. Eu não consigo esquecer das coisas erradas que eu fiz desde que eu era criança até o presente momento. Mas como que nós poderíamos abraçar uma dispensação novamente final da inocência? Foi desta maneira: o Senhor Jesus Cristo, inocente, o Cordeiro inocente, morreu no nosso lugar, tomou nosso lugar e morreu. E tomou a inocência dele e passou para nós. Aqui, preste atenção, aqui nessa massa cinzenta, isso aqui chamado cérebro, isso aqui chamado o campo de batalha, jamais pelejado. Aqui você não está livre do seu pecado, do seu erro, das suas vergonhas. Isso aqui está toda hora falando: você fez isso, ou você fez aquilo, ou há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, o diabo está na sua cara, está aqui. Mas o Cordeiro de Deus pegou a sua vida e pôs neste lugar. O dia, preste atenção, igreja, o dia que esta massa cinzenta, chamado cérebro, quando você não tiver mais nenhuma atuação, tornar-se inerte, acabar, ele teve morte cerebral, não tem mais consciência de nada, não é isso? Morte cerebral, você perde a consciência, aí você tem só a vida que está pulsando lá no coração, né? Aí o coração para, então a vida parou, terminou, não tem mais ação nenhuma. Agora, então abre uma porta, chamada porta da eternidade, abre uma porta aqui, daquele que estava vivendo e morando aqui, e aqui não tem lembrança do passado, aqui você não vê nudez, aqui você não vê pecado, porque ele lançou isso aqui no mar do esquecimento, nenhuma acusação há
contra aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem um pecado que você vai recordar dele, não tem um erro que você vai recordar dele, nenhuma palavra errada que você vai recordar, porque tudo foi lançado debaixo do sangue no mar do esquecimento e acaba tudo ali. Veja como isso é perverso. Porque Satanás entrou na mente de Eva e convenceu ela a fazer a coisa errada. Jesus veio e não entra na sua mente. O Senhor veio e entra em outra mente, a mente de Cristo no seu coração. Enquanto essa funcionar, você vai arrazoar, você vai ter medo, você vai ter pavor, você vai ter complexo, você vai ter vergonha, você vai ser uma pessoa, às vezes até desequilibrada, aqui, tá? Porque isso aqui está funcionando, e Satanás está dominando isso aqui. Mas quando o Senhor vem e entra no compartimento que o profeta chamou de trono dele, entra no seu coração, aí você domina tudo que está aqui. Aí você domina desejos, você domina a vontade, aí você domina os impulsos e os desejos que está nesse corpo, que está nessa carne. Você domina os seus pensamentos. Você domina tudo que você vê. Os olhos vê, mas o coração não concebe. Os olhos vê, mas o coração não aceita, porque Deus não aceita a gente estranhos aqui. Amém. E um dia isso aqui apaga, mas isso aqui nunca vai ser apagado. Isto aqui nunca será apagado. O que está aqui é eterno. O que está aqui não tem pecado. Então, quando o profeta disse, estamos voltando para o jardim, estamos voltando para a inocência sem pecado, porque o Cordeiro cobriu nossos pecados com o seu sangue. Amém. Deixa eu tomar aqui a mensagem. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 119. Agora, por que que não houve uma organização? Isso aqui é maravilhoso. Agora, por que é que não houve uma organização que se iniciasse nesses últimos 20 anos deste grande reavivamento? São profetas ungidos, doutores ungidos, assim por diante. Mas por que não há? Por que não aí? Não há nada para além do grão. Veja, está de volta sem uma organização. Oh meu Deus, um homem cego podia ver isto. Não se pode organizar. Estão firmemente contra isto. É um grão de trigo. O Filho do Homem será manifestado. O grão de trigo vai voltar a si mesmo novamente. O Filho do Homem nos últimos dias. Surgirão falsos imitadores disso nos últimos dias, que quase enganaria o eleito se possível. Olhe para as palhas denominacionais, deles saíram agora. Apenas deixe que o grão seja conhecido para o eleito que faz parte disto. Agora, você vai plantando enquanto tem semente. Quando você planta a última semente, acabou. Você não planta mais nada. Por que não houve nenhuma do irmão Brana, da sua mensagem, não saiu nenhuma organização? Porque ele falou aqui, não tem nada mais
além do grão. Tudo termina no grão. Tudo termina em Malaquias 4. Tudo termina em Apocalipse 10, verso 7. O grão que ele fala é Cristo. Quando a mensagem foi pregada, a última mensagem, Deus terminou. Moisés disse para Josué: Deus terminou comigo. Não vai ter mais nenhuma rocha ferida. E vou lhe dizer que não vai ter mais um profeta no deserto. Não vai ter nem o mar para abrir. E em breve o maná vai parar de cair. Mas a palavra que vocês precisam, eu as dou. Pegou e disse: está aqui a palavra que o Senhor me deu. Eu passo esta palavra para você, Josué. Josué recebeu a comissão, recebeu a mensagem, a palavra de Moisés, e o ministério continuou do outro lado do Jordão, quando ele pôs o povo na terra. O grão já estava ali maduro e tinha que entrar na terra. A obra já tinha terminado. Terminou em quem? Terminou com Moisés. Qual era a função de Josué? Era pôr o povo na terra e colocar cada uma em sua herança, cada tribo em sua herança. Esse foi o trabalho dele. Foi um grande guerreiro para pôr o povo na terra, mas a palavra tinha terminado ali, a mensagem estava finalizada. A mensagem finalizou com o irmão Brana. Ficou tudo agora para quem? Para esta igreja, chamada noiva, para o eleito. Ele segue com a mesma mensagem, com a mesma autoridade, com a mesma revelação. Tudo que Deus deu ao seu profeta, ele deu para o eleito. Se o profeta recebeu, você eleito recebeu, então você vai estar do outro lado, seguro que sim. Porque nós não injetamos nada nisso, nós ficamos com isso da maneira que Deus tem nos dado. É por isto, então, que o profeta diz: não tem mais nada depois do grão. Pronto. E aqui está a mensagem. A igreja noiva é o grão perfeito, ela na íntegra. Olha o que o profeta disse, que ela é. Vou terminar aqui para a gente orar. Malaquias 4 é para trazer de volta a original. Ela é ferida da igreja. A noiva é ferida da igreja. Puxa vida, isso aqui não viaja nesta hora. A noiva é ferida da igreja. Não está falando do concílio ecumênico e vir aqui e colocar ali uma placa fechado. Não é isso. Isso não é igreja. Ele está falando a igreja que vai ferir a noiva é o que está com ela. Porque quem feriu Jesus é quem estava com ele. Quem o traiu era a pessoa mais próxima dele. E a igreja para a qual ele foi enviada foi a que crucificou. Estava com ele. A igreja que alimentou do pão que ele multiplicou. A igreja que bebeu do vinho que ele fez, transformando água em vinho. A igreja que viu a ressurreição brotar diante deles. Porque era no cemitério, em Betânia, não foi um minguadinho de gente, foi todo mundo para ver. Chegou lá, ele tirou o laço da sepultura. E poucos dias depois, esses sinais não seguraram eles. A ressurreição de mortos,
o multiplicar de pães, o abrir os olhos de cegos, limpar leprosos, paralíticos andarem. Não foi suficiente para convertê-los. Entendeu? Mas tinha uma parte eleita que não estava seguro nos sinais, mas seguro na palavra que ele falou. Foi lá em João 6 que ele deu a sentença: quem não comer a minha carne, beber do meu sangue, não é? Mas os que estavam guardando a palavra, então eles não estavam preocupados com os sinais, mas em guardar a palavra. A noiva não está andando atrás de sinais, ela está buscando a palavra, e o Senhor vai acrescentando a palavra, vai abrindo a palavra, ela vai recebendo porção por porção, até que chega uma hora que diz: agora terminou. O azeite agora acabou, mas os vasos estão cheios. A seca acabou, mas alimentou aquela viúva. Por todo o tempo da seca foi Elias. O dia que isso aqui terminar, então não vai ter mais nenhum centímetro para pôr azeite. Os vasos estão cheios e a igreja, a noiva, terá que ir embora. Enquanto ela vai crescendo, então ali aparece um ponto lá, aparece outro ponto lá, e tem uma confusão, e fala que tem o Josué agora para pôr o povo na terra, e outros dizem: vamos apertar o play, e vai indo embora por aí. Mas fique quieto, creia de todo o coração, guarde esta palavra, mostra que a sua pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está personificado nela. Jesus Cristo está personificado em você. Deixa eu encerrar. O corpo da igreja ferida como seu mestre para o mesmo propósito. A igreja vai ferir o corpo dele. O corpo dela como foi o corpo dele, diz. Do seu mestre, o mesmo propósito. Ela é a palavra, ela é a palavra. Da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra, e Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja é ferida, a noiva é ferida pela igreja, porque ela é a palavra. Aí estão os seus estágios, outra vez, 1, 2, 3, e encerra. A palavra vivendo em ação. A Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia ferida e aflita de Deus, nenhuma beleza para que nós pudéssemos desejá-la, ferida e aflita de Deus, isto é correto. Ela está sozinha, ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3, ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia. Ela é ferida, está fora da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Ela é ferida, está fora da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Você foi gerado, eu fui gerado, você foi gerado, e algum ninho por aí, tá? Mas um dia, você se identificou com esta mensagem. Não é identificar com o Atos 2,38 apenas, não é identificar com Malaquias 4 apenas, é identificar com a obra completa, tá? A obra completa. Primeira puxada, cura divina. Segunda puxada, revelando os segredos dos corações. Terceira puxada, revelando os mistérios. Aí Deus encerra e fecha o profeta.
não pregou mais, mas tudo o que ele tinha que falar, nos ensinar, ficou nesta mensagem. Por isto que ele diz, ela é a palavra, é ferida da igreja. Agora, uma coisa muito importante o que ele diz, ela foi tirada de Laodiceia. Ela foi criada, gerada lá, e Deus tirou ela fora. Josué nasceu no Egito, Caleb nasceu no Egito, viveu no Egito, mas eles nunca foram de lá. Moisés foi criado na casa de Faraó, mas ele nunca foi de lá. Você foi criado pela Assembleia, pela Batista Metodista, mas você nunca foi de lá. Deus tirou você de lá, pôs você do lado de cá, não como um grupo, mas como um indivíduo que recebe a revelação. Por isso que Malaquias 4 converteria o coração dos filhos aos pais. E o mesmo Malaquias 4 identifica com o Apocalipse 10 e 7. O mesmo Apocalipse 10 e 7 está identificando com o Filho do Homem, que é São Lucas 17, 28 e 29. Ali está, Filho do Homem, manifestado, Filho do Homem, escondido na mensagem de um profeta. A mensagem do irmão Brana foi a pessoa de Jesus Cristo, em forma escrita e revelada em nosso coração. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé.